Olá, pessoal, mais uma quarta-feira que a gente está aqui juntinho para falar um pouco de psicologia do esporte para vocês. E hoje eu vou falar de um assunto que nenhum atleta gosta de falar, muito menos de passar por. O que acontece quando você é repentinamente afastado por causa de uma lesão? Você fica sobrecarregado por uma variedade de perdas internas e externas. Se a lesão for significativa o suficiente para mantê-lo fora de competições por um longo tempo, a primeira coisa que você pode perder é a sua identidade como atleta e membro da equipe. Você começa a se questionar quem você é se não estiver constantemente em quadra, praticando e competindo em seu esporte. Este sentimento de quem eu sou sem o meu esporte é agravado pelo fato de que sua lesão mudou repentinamente sua identidade e seu lugar na equipe. Você não é mais o líder ou o executor da embreagem. Agora, sua posição é no convés, no banco, e seu papel na equipe, de repente, fica obscuro e questionável. Existem duas outras perdas significativas. Primeiro, você perde a sua saúde física e a sensação de invencibilidade. Com a lesão, você tem que enfrentar que seu corpo, de alguma forma, falhou com você. Além disso, as lesões frequentemente o tornam dependente de outras pessoas. Médicos, treinadores, fisioterapeutas. A maioria dos atletas tem uma forte tendência independente e odeia ter que depender de alguém além de si mesmo. Em segundo lugar, você perde uma das principais fontes da sua autoestima. Se você ganha confiança pelas suas habilidades esportivas, então você terá poucos bons sentimentos por ficar parado assistindo às ações sem poder praticá-las. Para muitos atletas, esta é provavelmente a parte mais difícil da sua lesão. É um golpe enorme. De repente, atletas mais lentos ou mais fracos estão tomando seu lugar e fazendo o que você deveria, mas não pode fazer agora. Muitos atletas enfrentam a lesão como uma negação total. Eles podem minimizar ou ignorar a gravidade da lesão, acreditando facilmente que está tudo bem. Eles podem continuar a treinar durante a lesão, o que só piora as coisas. Frequentemente, a lesão costuma ser acompanhada por sentimentos de raiva intensa. O atleta pode adotar uma atitude de por que eu, por que agora, e agir de forma hostil e ressentida com treinadores, companheiros de equipe, pais e amigos. Alguns atletas, então, entram em uma negociação interna com eles mesmos. Ou seja, se eu fizer isso e aquilo, talvez eu consiga voltar lá. Em algum ponto de todo o processo, a depressão pode se instalar quando o atleta percebe diretamente a natureza e a gravidade da sua lesão e perda. Isso pode acarretar uma perda de interesse ou afastamento de atividades, distúrbios de sono e da alimentação e baixa energia. Ao final dessa etapa, o atleta finalmente passa a aceitar sua situação e tira o melhor proveito dela. Então, qual é a melhor maneira de lidar com as lesões para que a dor mental seja minimizada? Eu vou ensinar 9 estratégias saudáveis para você, atleta, lidar com as lesões. A primeira delas é ficar triste. Permita-se chorar e sentir qualquer perda que esteja experimentando. Ser forte, enterrando ou escondendo seus sentimentos nessa situação, irá interferir na sua capacidade de enfrentamento e recuperação. Suas emoções são uma parte importante do processo de cura. Sentir faz parte da cura. Lide com o que é. Os atletas lesionados têm uma tendência a se concentrar no que poderia ser se eles não tivessem se machucado. Gastar tempo e energia com isso o impedirá de passar pelo processo de recuperação. Infelizmente, essa é a sua realidade agora. E você tem que se permitir a lidar com ela como ela é. Defina novas metas e metas mais realistas para você mesmo. Ao iniciar o processo de recuperação, você pode ter que aprender a medir seus sucessos de maneira muito diferente do que fazia antes. Talvez em milímetros agora, ao invés de metros.
Mantenha o foco em seus novos objetivos e deixe os antigos no passado, aonde eles pertencem por enquanto. Mantenha uma atitude positiva. Por mais difícil que seja, tente ser o mais positivo possível. Entenda que sua atitude e perspectiva são absolutamente tudo nesse momento. Quando positiva, sua atitude pode acelerar o processo de cura e diminuir a dor emocional pela qual você precisa passar. Está tudo nas suas mãos. Evite ser negativo, porque nada de bom vem da negatividade. Participe ativamente da sua cura. Seja cuidadoso com a sua fisioterapia. Siga os conselhos médicos e não busque atalhos. Trabalhe tão arduamente na sua reabilitação quanto faz em seu treinamento. Além disso, pratique o uso de imagens mentais diariamente. Se você estiver se recuperando de um osso quebrado, por exemplo, passe de 5 a 10 minutos imaginando esse osso começando a cicatrizar. Eu posso te prometer que isso fará se sentir menos desamparado, mais no controle e muito mais positivo. Continue a praticar e a exercitar-se. Se a sua lesão permitir que você continue qualquer parte do treinamento físico, faça-o. Se não, pratique mentalmente. Use o ensaio mental diariamente para ver, ouvir e sentir seu desempenho em seu esporte, executando as ações mentalmente com maestria e com um timing perfeito. Aproveite também para trabalhar mentalmente seus pontos fracos. Você pode e deve comparecer a alguns treinos e ensaiar mentalmente o que a sua equipe está fazendo enquanto eles estão treinando. O ensaio mental regular de suas habilidades manterá as conexões neuromusculares ativadas, de modo que, quando você for capaz de realmente começar a prática física, não terá perdido tanto. Procure o apoio dos seus colegas de equipe. Lute contra o desejo de se isolar. Você pode se sentir inútil, mas é provável que você seja o único na equipe que compartilha dessa opinião. A pior coisa que você pode fazer quando está em um estado vulnerável é se separar do seu grupo. Faça um esforço para estender a mão, ao invés de puxá-la. Se necessário, procure um profissional de psicologia esportiva. Se você ficou realmente deprimido por um longo período de tempo, perdeu o interesse por coisas que o excitavam, percebeu que seus padrões de sono e alimentação mudaram, procure ajuda profissional. Se você está tendo esse tipo de sintoma, significa que você precisa de algum suporte externo qualificado. Buscar a ajuda de um psicólogo do esporte não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é um sinal de força. Seja paciente. Desse tempo suficiente para a lesão cicatrizar adequadamente. Se você está muito ansioso para voltar à quadra e acelerar o processo de cura, então você corre o risco de outra lesão mais séria que pode te custar ainda mais tempo. Apressar o processo de cura para que você possa voltar 1 ou 2 semanas antes é bobagem. Ou seja, você pode voltar alguns dias antes, mas por que não esperou esses dias extras para se curar adequadamente? Pode acabar desenvolvendo uma lesão crônica que pode mantê-lo fora por muito mais tempo. Lembre-se de que, às vezes, a maneira mais rápida de voltar é a mais lenta. A lesão atlética, seja temporária ou permanente, é e sempre será uma interrupção dolorosa, perturbadora e incontrolável na vida de um atleta. Se você seguir algumas das diretrizes apresentadas aqui, poderá acelerar o processo de reabilitação e diminuir a dor emocional que normalmente acompanha as lesões esportivas. Tenha em mente, porém, que o processo de reabilitação muitas vezes é lento e doloroso. Compreenda também que quando você, como atleta, volta para a quadra pela primeira vez, naturalmente ficará preocupado com a possibilidade de se machucar novamente. Não se assuste com isso. O medo de uma nova lesão é absolutamente normal. Para neutralizar essa tendência natural,
Discipline-se para se concentrar no que você quer que aconteça, não no que você tem medo que aconteça. Concentre-se no que você precisa fazer para executar os movimentos com perfeição. Embora possa ser muito mais fácil falar do que fazer no início, discipline-se para manter um foco positivo em seu desempenho.